Na minha concepção, uma das maiores e mais poderosas promessas que a Bíblia nos apresenta se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 20, as palavras do próprio Jesus aos seus discípulos, dizendo: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Diante desta linda, profunda e maravilhosa promessa, me vem à memória pelo menos três textos, como, por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 9. Na ocasião, Jesus ensinando os seus discípulos a orarem, ele disse: Pai nosso. Aqui os discípulos estão juntos com o seu mestre e no ajuntamento dos seus servos, no seio da igreja ali representada, ele apresenta Deus como Pai e o Pai deles. É um Deus que está sobre os seus filhos e que zela por cada um deles e que eles devem entender que não há acepção de pessoas. Em Mateus capítulo 27, versículo 32, nós temos um outro contexto totalmente distinto, onde Jesus está na via dolorosa a caminho do Gólgota para ser crucificado. Após ter sido chicoteado, açoitado, violentado, humilhado, escorraçado, ele estava totalmente dilacerado, com suas costas abertas, proveniente do azorrague que era utilizado pelos soldados romanos, que era uma corda com as extremidades, pedaços de metais e pedaços de ossos que, quando batiam na carne das costas dos seus opositores ou seus prisioneiros, não só abriam cortes profundos, como também trazia consigo pedaços de carne, deixando as costas totalmente expostas. E sobre os ombros de Jesus um madeiro pesado, pois já não estavam mais aguentando o peso, as dores. E nesta ocasião é que obrigam Simão de Cirene a carregar a cruz juntamente com Jesus, auxiliando chegar ao destino final, que é o Gólgota. Em Mateus capítulo de número 26, versículo 39, mostra-nos o contexto do Getsêmani, onde Jesus leva os seus discípulos. Em determinado momento, ele deixa e leva consigo mais adiante os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e também em determinado limite daquele lugar, ele avança e deixa os seus mais íntimos, chamando-os para um compromisso de vigilância e de oração. Mas ao voltar, encontra-os dormindo e percebe que não pode contar com eles. E nesse contexto, a expressão utilizada por Jesus não foi a primária ensinada no contexto dos discípulos, Pai Nosso. Aqui ele diz, meu Pai, porque estava se sentindo sozinho a respeito dos discípulos que não estavam o ajudando, auxiliando, como amigos, como íntimos. Eles deixaram a desejar e estavam dormindo. Mas não é porque na terra ele estava só que os céus o abandonou. Ele levantou os olhos para os céus e clamou, meu Pai. E é nesse contexto que Lucas diz que os anjos vieram e o serviram, porque o céu não está apático. Porque no contexto de igreja, no seio da cristandade, quando estivermos unidos com os nossos irmãos, a consciência é de que o Pai é nosso. Ninguém o tem em detrimento do outro. O Pai é de todos. O Pai está sobre nós. Mas existirão momentos em que nós teremos que passar pela via dolorosa. A cruz ficará mais pesada, as feridas da caminhada serão expostas e a dor irá aumentar, mas Deus não nos deixará parar. Ou, se necessário for, Ele irá enviar o Simão Cirineu para nos auxiliar. Pessoas que nós jamais imaginaríamos que fosse nos ajudar, mas aparecerão no cenário do sofrimento, da cruz pesada, para nos ajudar e auxiliar neste momento tão difícil. Porém, existirão momentos de Getsêmani, onde nem mesmo os mais íntimos, os nossos amigos, aqueles que nós levamos para
as profundidades para vivenciar e descobrir mais íntimo do nosso ser, mas em momentos de angústias profundas, até estes nos abandonarão. Mas nós devemos, perante essa palavra, criarmos o entendimento de que não estamos só. Se o contexto fugiu todos e nós nos encontramos só nesta terra, nós podemos olhar para o céu e clamar: meu Pai. E certamente os céus se manifestará para nos auxiliar, para que nós não paremos, continuemos a avançar para cumprirmos os propósitos que o Senhor tem na nossa vida.